Era pouco depois da meia-noite do dia 12 de setembro de 2025. O Mar Negro estava calmo e, ao largo da costa, perto de Sochi, dois enormes petroleiros russos aguardavam pacientemente para carregar milhões de barris de petróleo bruto. A tripulação acreditava que era mais uma noite rotineira numa longa guerra de desgaste. Mas em algum lugar lá no alto, olhos invisíveis já estavam observando. E em poucos minutos, a ilusão de segurança da Rússia se transformaria num dos desastres energéticos mais devastadores da sua história moderna. De acordo com os primeiros relatos da Reuters e da Deutsche Welle, o inferno que irrompeu perto de Sochi não foi um acidente. Autoridades russas rapidamente culparam um ataque com drones ucranianos pelo incêndio, descrevendo-o como um ato coordenado de sabotagem contra a infraestrutura energética vital de Moscovo. Mas testemunhas oculares ao longo da costa contaram uma história diferente. Ouviram um zumbido como o de centenas de abelhas, seguido por explosões agudas que rasgaram o céu noturno. Exatamente às 0h25 local, os operadores de radar do Comando de Defesa Aérea de Leningrado, na Rússia, captaram sinais estranhos a centenas de quilômetros ao sul. Mais de 70 pontos não identificados apareceram no radar VHF de longo alcance, pequenos sinais de baixa refletividade, movendo-se rapidamente e diretamente em direção ao espaço aéreo russo. Em segundos, o centro de comando entrou em alerta total. Os poderosos sistemas S-400 e Pantsir S-1 foram ativados, enchendo o ar com mísseis e balas traçantes. No radar, parecia uma defesa perfeita. Alvo bloqueado, drones destruídos, ameaça neutralizada. Os comandantes de Moscovo relaxaram. Mas era exatamente isso que a Ucrânia queria. A primeira onda de drones não tinha como objetivo vencer, tinha como objetivo enganar. Eram peões sacrificáveis num jogo de xadrez maior, concebido para ativar as defesas mais fortes da Rússia e esgotar os seus mísseis mais caros. À medida que o fumo dos alvos interceptados se dissipava, a verdadeira força de ataque silenciosa, invisível e muito mais mortal já se estava a posicionar. Durante semanas, a inteligência ucraniana monitorizou a chamada Frota Sombra da Rússia, uma rede secreta de petroleiros envelhecidos que navegavam sob bandeiras falsas para contornar as sanções ocidentais. Esses navios transportavam a força vital da economia de guerra da Rússia, petróleo bruto. E perto de Primorsk, um porto báltico vital, responsável por quase 20% das exportações marítimas de Moscovo, essa força vital estava prestes a ser cortada. Analistas de defesa da Jane's Defense Weekly, mais tarde, chamaram-na de uma das operações de drones de longo alcance mais sofisticadas já tentadas na guerra moderna. O plano envolvia drones Isca feitos de contraplacado para absorver o fogo inimigo, escoltas de guerra eletrônica para interferir no radar e plataformas kamikaze Bobber de precisão, programadas para voar quase 1000 quilômetros numa única viagem só de ida. Quando o radar russo percebeu o que realmente estava a acontecer, já era tarde demais. A rede defensiva estava sobrecarregada, os seus estoques de mísseis esgotados e os seus operadores cegados pela interferência de interferência. Na escuridão acima da costa do Báltico, um segundo enxame rompeu a formação e seguiu diretamente para Primorsk, o coração do império petrolífero secreto da Rússia. As primeiras explosões ainda estavam a horas de distância. Mas naquela janela silenciosa entre a confiança e a catástrofe, o destino da linha de vida energética da Rússia já estava selado. Como um país que antes se orgulhava de suas defesas aéreas impenetráveis poderia cair em uma ilusão tão calculada, e o que veio a seguir abalaria a confiança do Kremlin em sua essência. Durante anos, a maior arma de Moscovo não foram seus mísseis ou tanques, mas o petróleo. Por baixo das camadas de sanções e diplomacia, as exportações de crude continuavam a ser a artéria oculta que mantinha viva a máquina de guerra da Rússia. No entanto,
Essa linha de vida dependia de uma rede secreta, conhecida pelos analistas de inteligência como a Frota Sombra, centenas de petroleiros envelhecidos e não registrados que navegavam pelos oceanos do mundo sob identidades falsas. Estes navios eram os fantasmas de Moscovo, movendo-se silenciosamente de porto em porto, contrabandeando petróleo sancionado para compradores na Ásia, África e Médio Oriente. De acordo com a BBC News e a Reuters, a Frota Sombra cresceu dramaticamente após 2022. Em 2025, era composta por quase 1.000 petroleiros que transportavam mais de 100 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano, navios muitas vezes desprovidos de normas de segurança, navegando sob bandeiras de conveniência da Libéria ao Panamá. Muitos mudavam de registro mensalmente, desativando seus localizadores AIS para desaparecerem da visão do satélite. Transferiam petróleo de navio para navio no mar, escondendo a origem russa antes de atracar na Índia, China ou no Golfo. Para Moscovo, isso não era apenas comércio, era sobrevivência. É por isso que o porto de Primorsk, na costa do Báltico, era tão vital. Responsável por cerca de 20% do total das exportações marítimas de petróleo da Rússia, cerca de 1 milhão de barris por dia, servia como o coração logístico da Frota Sombra. Sem Primorsk, a capacidade de exportação da Rússia entraria em colapso. O Kremlin há muito reconhecia sua vulnerabilidade, fortificando-o com domos de radar, baterias antiaéreas e patrulhas navais. No entanto, apesar de toda essa proteção, os ucranianos descobriram sua fraqueza, engano e precisão. Os planejadores militares ucranianos, apoiados pela inteligência ocidental e por software avançado fornecido pelos programas de cooperação de defesa do Zequera Aisiwa, estudaram os movimentos da frota durante meses. Sabiam que todas as noites, por volta da meia-noite, os petroleiros atracavam em Primorsk para carregamento, ficando temporariamente parados e expostos. Também sabiam que as melhores defesas da Rússia, os sistemas S-400 e Pantsir, estavam posicionadas para proteger os navios, não a infraestrutura por trás deles. O plano era brutal na sua simplicidade, fazer com que a Rússia protegesse o alvo errado. Ao enviar ondas de drones Iska em direção a São Petersburgo e à região de Leningrado, a Ucrânia forçou os comandantes russos a redirecionar as suas defesas aéreas para o norte. Enquanto isso, um grupo menor e mais mortal de drones kamikaze, protegidos por interferência eletrônica das escoltas Banshee-7, passou pelos pontos cegos. A sua trajetória de voo foi cuidadosamente mapeada para seguir rios e florestas, permanecendo abaixo da altitude do radar até a aproximação final. Quando a Rússia finalmente percebeu o que estava a acontecer, o enxame já tinha cruzado o coração do seu centro nevrálgico econômico. Primorsk, o símbolo da resistência de Moscovo contra as sanções ocidentais, era agora o alvo de um ataque concebido não para aterrorizar, mas para incapacitar. De acordo com especialistas em defesa citados pela DW, o verdadeiro objetivo da Ucrânia era estratégico sufocar o oxigênio financeiro que alimentava a invasão da Rússia. Cada barril de petróleo perdido significava menos mísseis, menos granadas, menos rublos para sustentar a guerra. Não era apenas um ataque militar, era uma guerra econômica na sua forma mais pura. À medida que os drones se aproximavam de Primorsk, os operadores dentro do comando aéreo da Rússia começaram a entrar em pânico. Os ecrãs de radar piscavam com sinais fantasmas. Toda a rede defensiva lutava para distinguir entre ameaças reais e iscas. A confusão espalhou-se como fogo pelas linhas de comunicação. Em poucos minutos, a tempestade perfeita que a Ucrânia havia arquitetado começou a se desenrolar. A Frota Sombra, o império de petroleiros invisíveis que mantinha vivas as ambições de Moscovo, estava prestes a enfrentar o seu julgamento. Mas o que se desenrolou na costa do Báltico naquela noite iria muito além de um simples ataque.
tornar-se-ia um momento de julgamento para a própria economia de guerra da Rússia. Começou como um movimento indistinto nos ecrãs de radar, um mar de pontos tênues, que se estendia por quase 1000 quilômetros. A princípio, os analistas russos pensaram que era uma falha de software. Então veio o alarme. Mais de 70 objetos voadores pequenos, rápidos e baixos, dirigiam-se diretamente para a região de Leningrado. Não eram pássaros nem detritos, e certamente não eram um erro. A data era 12 de setembro, e a Ucrânia acabara de lançar a maior operação de drones de longo alcance da história moderna da Europa. O ataque foi dividido em 3 ondas táticas. A primeira, composta por drones leves de compensado chamados AQ-400Is, voava deliberadamente alto e devagar isca perfeita para os sistemas S-400 e Pantsir S-1, que guardavam o espaço aéreo do norte. Cada um deles transportava apenas um pequeno módulo de navegação sem explosivos. O seu objetivo era psicológico, convencer os comandantes russos de que um grande ataque estava a caminho dos seus tanques e instalações costeiras. Em poucos minutos, o céu acima de São Petersburgo iluminou-se quando as baterias antiaéreas russas lançaram salvas de mísseis. A defesa parecia impecável, dezenas de drones destruídos, alvos neutralizados, centros de comando a comemorar mais uma vitória. Mas a verdadeira guerra estava a acontecer logo abaixo do radar. Escondida sob o caos, estava a segunda onda composta por escoltas de guerra eletrônica Banshee-7. Estas aeronaves não tripuladas não transportavam bombas, mas estavam equipadas com interferentes avançados e módulos de interferência de sinal. A sua missão era cegar os sistemas de controlo de fogo russos, confundir os radares de rastreamento e criar ecos falsos. De acordo com a Jane's Defense Weekly, vários desses Banshees eram drones-alvo britânicos, modificados, reprogramados em laboratórios ucranianos para operar autonomamente, em distâncias de quase 1000 quilômetros. Eles emitiam ondas de ruído eletrônico que varriam as redes de radar da Rússia, como uma névoa digital. E então veio a terceira onda, os verdadeiros assassinos. 40 drones kamikaze de longo alcance UJ-26 Bober, cada um carregando uma ogiva de 40 quilos e tanques de combustível aprimorados, aproximaram-se silenciosamente do sul. Não eram iscas baratas, eram armas guiadas com precisão, projetadas para uma única missão: chegar a Primorsk e atingir o coração da linha de vida energética da Rússia. A operação combinava a engenhosidade de baixa tecnologia com precisão de alta tecnologia, algo que os analistas ocidentais mais tarde chamaram de a arte híbrida da guerra ucraniana. No quartel-general de defesa de Leningrado, o caos se instalou. As frequências de rádio ficaram congestionadas. As linhas de comunicação foram interrompidas. Os comandantes tiveram dificuldade para coordenar as imagens de radar sobrepostas. O sistema de alerta antecipado 91N6i Big Bird detectou fragmentos do enxame, mas não conseguia mais distinguir alvos reais da tempestade de iscas. As ordens foram atrasadas por minutos que pareceram uma eternidade. Cada míssil disparado contra um fantasma deixava outro corredor aberto para um atacante real. Às 2 da manhã, o plano da Ucrânia estava a funcionar perfeitamente. Os russos tinham esgotado uma parte significativa dos seus mísseis interceptores prontos, acreditando que tinham impedido um ataque em grande escala. Mas, na verdade, a rede de defesa aérea estava exausta e os seus operadores sobrecarregados. Através das lacunas no sistema, um pequeno esquadrão de assassinato de 7 drones Bober deslizou sem ser detetado em direção à costa. Esses 7 eram diferentes dos demais: propulsão aprimorada, fuselagem reforçada e novo firmware de navegação desenvolvido em conjunto com parceiros ocidentais. Eles voavam baixo, abraçando vales fluviais e copas de árvores guiados por algoritmos de mapeamento de terreno que lhes permitiam evitar completamente o radar.
O seu destino, os terminais de combustível, estações de bombeamento e navios-tanque atracados em Primorsk, o centro de exportação mais crítico da Federação Russa. Quando o horizonte começou a brilhar com a luz fraca do amanhecer, o primeiro desses drones emergiu da linha das árvores. Dentro dos seus sistemas de orientação, coordenadas pré-programadas faziam a contagem regressiva. Cada um estava prestes a atingir o alvo com precisão cirúrgica. As defesas aéreas da Rússia dispararam milhares de tiros para o céu vazio. Agora 7 máquinas silenciosas traziam a verdadeira mensagem. O que aconteceu a seguir transformaria Primorsk, outrora, o orgulho do império petrolífero da Rússia, num símbolo de fogo e fracasso. O momento do impacto ocorreu pouco depois das 3 da manhã. Sobre a costa do Báltico, 7 drones kamikaze ucranianos atravessaram a última linha de defesa aérea russa e desceram em direção ao extenso porto petrolífero de Primorsk. Testemunhas ao longo da costa descreveram um zumbido mecânico baixo, seguido por um clarão ofuscante que rasgou a escuridão. Em seguida, veio o rugido, uma detonação estrondosa, que enviou ondas de choque por toda a região de Leningrado. Em segundos, o centro energético mais crítico da Rússia foi engolido pelo fogo. O primeiro drone atingiu a estação de bombeamento principal, transportando uma ogiva termobárica projetada para consumir todas as moléculas de oxigênio em seu raio de explosão. A explosão rasgou paredes de aço e salas de controle, incendiando linhas de combustível que serpenteavam nas profundezas do terminal. O segundo drone colidiu com o coletor central do oleoduto, desencadeando uma cadeia de detonações que rompeu vários tanques de armazenamento. A bola de fogo que se seguiu podia ser vista a 30 quilômetros de distância. Enquanto isso, outros 4 drones fixaram-se em 2 petroleiros da classe Aframax, atracados no cais de carga, o Kusto e o Kajun, ambos parte da frota sombra da Rússia. Cada um transportava mais de 100 mil toneladas de petróleo bruto, avaliadas em quase 70 milhões de dólares por navio. Um drone rasgou o casco do Kusto, incendiando o convés do motor. Outro atingiu o braço de carga do Kajun, causando um grande derramamento que incendiou as águas circundantes. As chamas dançavam nas ondas como fogo líquido e o céu noturno ficou vermelho. As equipas de defesa aérea russas, ainda abaladas pelo engano anterior, correram para responder. As baterias Pantsir e S-400 abriram fogo às cegas com os seus traçadores a atravessar as nuvens de fumo. Mas era tarde demais. Os drones já tinham completado a sua missão. Imagens de satélite analisadas pela Reuters e pela DW mostraram mais tarde a extensão da devastação: 2 petroleiros em chamas, uma estação de bombagem destruída e um terminal de carga inteiro, reduzido a escombros derretidos. O Ministério da Defesa de Moscovo afirmou ter abatido 221 drones ucranianos em todo o país, declarando que todos os ataques foram repelidos. Mas esses números desmoronaram sob escrutínio. Imagens de alta resolução da Maxar Technologies contavam uma história diferente. Primorsk estava paralisada. O ataque tinha efetivamente interrompido 1/5 das exportações marítimas de petróleo da Rússia, cerca de 1 milhão de barris por dia. Economistas estimaram uma perda diária de receita de 70 a 80 milhões de dólares e bilhões em danos à infraestrutura. Dentro do Kremlin, o clima ficou sombrio. A rede de defesa aérea, antes invencível, havia sido humilhada. Pior ainda, o ataque havia destruído a ilusão de que o império energético da Rússia era intocável. O petróleo, outrora um símbolo do poder de Moscovo, havia se tornado sua maior vulnerabilidade. Em toda a Europa, analistas da Defense News descreveram a operação como uma obra-prima da guerra híbrida moderna, não com o objetivo de aterrorizar, mas de estrangular. A Ucrânia encontrou uma maneira de combater um inimigo mais rico e maior sem disparar um único míssil do seu próprio território. Ao atacar o coração financeiro da economia de guerra da Rússia, Kiev reescreveu as regras do conflito moderno.
Enquanto os incêndios se alastravam na manhã de 12 de setembro, as equipas de emergência lutavam em vão. O combustível derramou-se no Báltico, tornando o Mar Negro. As explosões continuaram intermitentemente durante horas, à medida que os tanques rompidos desmoronavam um após o outro. Visto de cima, Primorsk parecia menos um porto e mais uma cratera em chamas, uma ferida aberta no corpo industrial da Rússia. E enquanto as autoridades em Moscovo se apressavam para conter as consequências políticas, uma realidade muito mais perigosa se desenrolava. Este não foi um incidente isolado, foi o ato inicial de algo muito maior. Porque mesmo enquanto Primorsk ardia, novas explosões já estavam a ser relatadas a centenas de quilômetros de distância no interior do território russo. E esses novos incêndios logo revelariam a verdadeira dimensão da campanha da Ucrânia, que se estendia da costa do Báltico aos montes Urais. As chamas em Primorsk mal tinham começado a se extinguir quando novos relatos de explosões ecoaram por toda a Rússia. Era agora 13 de setembro, e o que parecia ser um único ataque devastador era, na verdade, apenas o início de uma campanha ucraniana de longo alcance que visava os alicerces da economia de guerra de Moscovo. Em poucas horas, alarmes de incêndio soaram na refinaria Bashneft Novoil, em Ufa, a capital industrial da República do Baixkortostão, a mais de 1.500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. A princípio, a mídia estatal russa descartou o incidente como uma falha técnica, mas imagens verificadas pela Reuters e pela BBC News contavam outra história. Várias explosões iluminando a noite fumaça preta, subindo ao céu e serviços de emergência lutando para conter um inferno que queimava o coração de um dos maiores complexos de processamento de petróleo da Rússia. A Bashneft Novoil não era apenas uma instalação regional, era um centro crucial que alimentava tanto o consumo doméstico quanto as linhas de abastecimento para exportação. Durante décadas, refinou mais de 100 mil barris por dia, formando um nó crítico no vasto sistema petroeconômico da Rússia. Esse sistema acabara de ser perfurado no seu núcleo. Apenas algumas horas depois, outro incêndio eclodiu, desta vez na refinaria Kirishneftyorg-Sintes, mais conhecida como Kirishi, localizada a cerca de 100 quilômetros a sudeste de São Petersburgo. A instalação processava mais de 350 mil barris por dia, quase 2/3 de toda a capacidade de refinação do noroeste da Rússia. Testemunhas descreveram o som de motores voando baixo momentos antes de um clarão brilhante iluminar o horizonte. As autoridades locais rapidamente garantiram ao público que a situação estava sob controle. Mas imagens de satélite e fugas de informação de fontes internas do setor energético revelaram a verdade. Unidades de processamento essenciais estavam fora de serviço com perdas estimadas na casa das centenas de milhões. De acordo com analistas da Defense News, o objetivo da Ucrânia havia evoluído. A campanha não se resumia mais a ataques simbólicos a portos. Havia se tornado uma tentativa sistemática de paralisar o coração industrial da Federação Russa, visando refinarias, oleodutos e fábricas de produtos químicos que alimentavam tanto a economia quanto as forças armadas. Todos os locais escolhidos eram estratégicos: Primorsk, a porta de saída para exportação; Kirishi, a gigante da refinação; Ufa, a linha de vida do interior. E a mensagem era inequívoca: nenhuma distância estava segura. Essa mensagem tornou-se terrivelmente clara quando explosões abalaram Gubacka nas profundezas dos montes Urais, a quase 2.000 quilômetros de Kiev. O alvo, a Metafrax Chemicals, uma das maiores produtoras de metanol e amoníaco da Rússia, compostos essenciais para a fabricação de fertilizantes explosivos e munições. Uma nuvem de fumo elevou-se acima do complexo industrial, enquanto as autoridades locais insistiam que não havia danos críticos.
Mas fontes internas confirmaram que a produção tinha sido interrompida. Pela primeira vez, os drones ucranianos tinham chegado além do lado europeu da Rússia, provando que podiam atacar no coração da federação. A DW informou que cada ataque tinha peso tático e psicológico. Os generais russos há muito consideravam os Urais intocáveis, uma zona segura muito além do alcance do fogo inimigo. Mas os novos drones ucranianos, equipados com software de navegação avançado e orientação por satélite com assistência ocidental, destruíram essa crença. Nenhum bunker, nenhuma refinaria, nenhuma fábrica estava mais fora de alcance. No final de setembro, o efeito cumulativo era impressionante. A produção total de refinação da Rússia caiu para menos de 5 milhões de barris por dia, o nível mais baixo desde o início de 2022. A escassez de combustível doméstico começou a se espalhar pelas províncias, forçando Moscovo a priorizar a demanda local em detrimento dos compromissos de exportação. Os embarques de diesel e gasolina dos portos do Báltico caíram quase 20%, e a outrora poderosa frota sombra viu-se parada nos portos à espera de petróleo, que não fluía mais. O que começou como um ataque noturno transformou-se numa paralisia estratégica. Os drones da Ucrânia já não eram apenas armas, eram bisturis econômicos cortando as artérias da máquina de guerra russa. Mas enquanto a fumaça se espalhava para o leste e os incêndios em Ufa e Kirishi brilhavam ao amanhecer, uma pergunta dominava os círculos militares em Kiev e Washington. Se a Ucrânia podia atacar a 2.000 quilômetros de profundidade no território russo, o que os impediria de ir ainda mais longe, talvez até a própria Moscovo? Em meados de setembro, o padrão era inegável. A Rússia, outrora orgulhosa da sua vasta rede energética, que se estendia do Báltico aos Urais, estava a sangrar por dentro. Os incêndios em Primorsk, Ufa, Kirishi e Gubaka não foram acidentes isolados, eram sintomas de um colapso mais profundo, o desmoronamento de um sistema que financiava a guerra de Moscovo há quase 3 anos. Pela primeira vez desde o início do conflito, a energia, a maior força do império, tinha se tornado a sua fraqueza mais frágil. De acordo com a Reuters e a Defense News, as receitas do petróleo da Rússia em setembro deveriam cair quase 23% em comparação com o ano anterior. Os preços globais mais baixos combinados com a perda de capacidade de exportação abriram um enorme buraco no orçamento do Estado. O Kremlin foi forçado a desviar fundos de infraestruturas e programas sociais para sustentar as suas forças armadas. Os petroleiros ficaram parados no Báltico, os oleodutos operaram com capacidade parcial e os comerciantes na Ásia começaram a exigir descontos maiores para compensar o que agora consideravam um fornecimento não confiável. Enquanto isso, Washington e Bruxelas aproveitaram o momento. No Alasca, o presidente Donald Trump se reuniu com Vladimir Putin em uma cúpula não divulgada, uma última tentativa de negociar o fim da guerra. Mas as negociações fracassaram em poucas horas. Fontes da inteligência disseram à BBC News que Putin permaneceu desafiador, confiante de que a Rússia ainda poderia resistir à pressão ocidental. Essa confiança evaporou-se dias depois, quando a agência de inteligência da Ucrânia divulgou novas evidências de satélite mostrando danos adicionais à refinaria de Kirishi e novas interrupções em depósitos de combustível menores perto de Novorossiysk. A mensagem era clara: a Ucrânia tinha o alcance, a capacidade e a vontade de atacar novamente a qualquer hora em qualquer lugar. O Ocidente respondeu não apenas com palavras, mas com precisão econômica.
Os EUA, o Reino Unido e a UE anunciaram conjuntamente um novo pacote de sanções, visando mais de 400 embarcações ligadas à frota sombra da Rússia e 30 empresas acusadas de fornecer peças para os programas de drones e mísseis de Moscovo. Só a Grã-Bretanha colocou na lista negra 70 petroleiros suspeitos de transportar petróleo sancionado, enquanto os bancos europeus congelaram contas ligadas a empresas de fachada que operavam sob bandeiras turcas e chinesas. Foi a maior expansão coordenada de sanções desde 2022 e atingiu a própria maquinaria que a Rússia usava para escapar à punição. Em Moscovo, o pânico começou a espalhar-se à porta fechada. Os preços dos combustíveis dispararam no mercado interno à medida que as exportações eram reduzidas. O rublo oscilou e os mercados negros de gasóleo começaram a reaparecer, um eco assustador da escassez soviética da década de 1980. Economistas do Banco Central da Rússia alertaram que se a Ucrânia continuasse a sua guerra energética, Moscovo poderia enfrentar um déficit fiscal superior a 50 bilhões de dólares no início de 2026. No entanto, a Ucrânia não mostrou sinais de desaceleração. Para Kiev, isso não era apenas uma retaliação, mas uma campanha calculada para cortar o sustento da economia de guerra da Rússia. Cada ataque com drones, cada explosão de refinaria, cada petroleiro incapacitado era um movimento deliberado num novo tipo de conflito. Um conflito travado não por território, mas por resistência econômica. Conforme relatado pela DW, os estrategas ucranianos agora falavam de paridade energética, a capacidade de infligir danos financeiros iguais ou superiores às perdas no campo de batalha. Em toda a Europa, os analistas começaram a chamar isso de a segunda frente da guerra. Ao contrário das trincheiras de Donbas ou dos campos de Zaporizhzhia, essa frente era invisível, uma guerra de engenheiros programadores e estrategistas operando a partir de bunkers subterrâneos e parques industriais anônimos. A Ucrânia transformou a guerra assimétrica em arte econômica. Mas as consequências foram globais. Os mercados petrolíferos tremeram, e os prêmios de seguro para os petroleiros que operavam no Báltico duplicaram da noite para o dia. As nações dependentes da energia russa apressaram-se a garantir alternativas, enquanto a China e a Índia, os últimos grandes compradores de Moscovo, reduziram discretamente as importações para evitar sanções secundárias. O que começou como um ataque tático ucraniano tornou-se uma crise energética internacional, com ondas de choque que atingiram todos os continentes. No final de setembro, nem mesmo as autoridades russas podiam mais negar a dimensão do desastre. Primorsk continuava fora de operação. Os reparos em Kirish foram adiados indefinidamente. A produção da Bashneft e da Metafrax diminuiu drasticamente. Para uma nação construída sobre o petróleo, a mensagem era devastadoramente simples: os poços da guerra estavam a secar. À medida que o outono se instalava na Europa, os drones da Ucrânia regressavam aos seus abrigos silenciosos, mas prontos. Os céus ficavam mais frios, as linhas da frente mais silenciosas. No entanto, por baixo dessa calma inquietante, uma nova fase do conflito estava a tomar forma, uma fase que não era travada com tanques ou artilharia, mas com algoritmos, sanções e economia de precisão. E assim, quando o fumo de Primorsk finalmente se dissipou na névoa do Báltico, uma questão pairava sobre todas as capitais de Moscovo a Washington. A Ucrânia já mudou para sempre a natureza da guerra moderna. Ou o mundo ainda está a testemunhar apenas o início da queda da Rússia? Se acompanhou até aqui, partilhe a sua opinião. Abaixo. Acredita que a guerra econômica acabará com este conflito mais rapidamente do que as armas jamais conseguiriam. Não se esqueça de gostar, subscrever e ficar conosco para a próxima atualização sobre esta história em desenvolvimento.